Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite aos irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É muito bom estar entre amigos, né? Obrigado, meu irmão. Quando os amigos também são irmãos, aí é melhor ainda, né, pastor Rosa? Vocês dois formaram uma dupla aqui de peso, né? O inferno deve estar estremecendo aí, né? Mas glória a Deus, louvo a Deus pela vida dos amados irmãos dessa amada igreja. A última vez que estive aqui, os irmãos estavam aí ainda, né? E é muito bom ver aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar, né? Nesse lugar e através da vida dos irmãos, das pessoas que estão aqui servindo ao Senhor. Certamente a igreja, as ovelhas do pastor Robson, certamente são amantes da palavra de Deus. Não tem como ser diferente, né? O rebanho reflete o seu pastor. E hoje eu quero convidar os irmãos para nós fazermos um mergulho na palavra de Deus. Amém? Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 31. E a gente prega, que anuncia a palavra de Deus. A gente sempre faz isso com muito temor e tremor, né? Pelo menos assim, não consigo ser diferente. E às vezes acontece, especialmente quando a gente vem a algum lugar assim, diferente do nosso próprio púlpito, eu procuro assim buscar muito a direção de Deus para que a gente possa de fato trazer a mensagem de Deus para aquele lugar onde nós estamos indo. E cheguei aqui com 2 palavras, né? Mas só dá para pregar uma. E até aguardando até o momento que chegasse a hora aqui. E chegou a hora, e o Senhor já testificou a palavra. E a palavra de Deus para nós aqui nessa noite é muito clara, muito objetiva e muito direta. Possível de resumir em 3 palavras, 3 pequenas palavras. Chega de fugir. Hoje Deus vai encontrar você. Gênesis capítulo 31, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Mais uma vez, e disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Feche seus olhos. Amado Deus, bendito e eterno Pai, eis aqui a tua santa, poderosa e preciosa palavra, Senhor. E nós pedimos que o teu Espírito Santo, o autor dessa palavra, aquele que inspirou, ó Deus, o autor sagrado a escrever esse texto, que possa nos levar e nos revelar o espírito de vida por detrás dessas letras, ó Deus, de modo que nós possamos sair daqui cheios da porção que o Senhor reservou para nós nessa noite, aplicando na nossa vida de maneira prática aquilo que o Senhor falará aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, às vezes, a única maneira de seguir em frente é voltar atrás. É tempo de deixar as fugas de lado. Jacó, a história é bem conhecida, nós vamos passar aqui por alguns trechos, da palavra de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque é tempo, a palavra do Senhor para nós hoje é essa: é tempo de deixar as fugas de lado, porque não se pode fugir de algo ou de alguém a vida inteira, não é possível. Você sabe, Jacó, ele foi fugido para Harã, lá para sua parentela, por conta de um erro que ele havia cometido. Mas chegou o dia onde o Senhor disse para ele: olha, chega de fugir, Jacó, é tempo de voltar. E hoje Deus quer nos levar a encarar o nosso passado de frente. É tempo de vencer todos os seus medos e receios. Esse tempo chegou, esse tempo se chama hoje. Chega de fugir. Porque Deus não nos chamou, queridos, para vivermos em fuga. Não nos chamou. E Ele, o Senhor, Ele é a nossa própria garantia. Ele é a nossa própria garantia. E hoje Ele nos diz que é tempo de voltar a alguns lugares esquecidos por nós. Lugares esquecidos das nossas vidas, das nossas histórias. O ciclo de fugas na sua vida termina hoje. É tempo de voltar ao ambiente das promessas. Jacó estava em Harã, mas Deus havia feito promessas em outro ambiente para ele, e era necessário que ele voltasse para lá. Havia se passado 20 anos aqui, desde que Jacó fugiu da casa de seu pai, por ter cometido um erro contra o seu irmão. Você sabe, ele enganou o irmão e comprou o direito à primogenitura. Naquele contexto significava muita coisa. E aí Deus nos pergunta, a mim e a você hoje: há quanto tempo, querido, e do que você está fugindo? 20 anos durou a fuga de Jacó, e você, há quanto tempo? Do que você está fugindo? Jacó fugiu por conta de um erro. Muitas vezes os nossos erros nos põem em fuga. Muitas vezes os nossos erros nos põem em fuga. Nós fugimos de situações, fugimos de responsabilidades, fugimos de circunstâncias, fugimos do perdão e também fugimos de pessoas. Mas fique tranquilo. Talvez você pense assim: eu sou um fujão. Não se sinta o pior dos homens, porque fugir é justamente ser humano. Quando nós sentimos medo, nós fugimos. É assim. Faz parte, é uma fraqueza própria da nossa limitação humana. Contudo, o Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele nos acompanha nas nossas fugas. Talvez você nem soubesse, mas durante todo esse tempo que você, entre aspas, está em fuga, está fugindo de algo, Deus sempre esteve com você.
Ele nos acompanha nas nossas fugas, mas em tempo oportuno, Ele nos fará voltar de onde nós fugimos. Ele nos fará consertar os nossos erros e selar a paz. Capítulo 31, versículo 1 e 2 diz assim, observe. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. Quando Jacó chegou, Labão recebeu de braços abertos, aquela coisa toda, você conhece a história. Mas 20 anos depois, Jacó estava rico, né? Não às custas de Labão, mas porque havia a bênção de Deus sobre a vida dele. E o sogro agora passa a olhar para ele meio atravessado. Jacó percebe, o texto fala, que o rosto de Labão não era para ele como anteriormente. O estado de fuga, queridos, muitas vezes se torna cômodo para nós. Estar em fuga se torna cômodo para nós, porque o estado de fuga muitas vezes ele serve de refúgio para nós, se tornando agradável e conveniente. É conveniente não confrontar erros do passado, muito conveniente, é muito confortável, é muito cômodo. Mas não se engane, Deus criará o desconforto a fim de que nós retornemos da fuga. O nosso Deus não é um Deus de fugitivos. Foi ministrado aqui durante o louvor e muito se falou sobre o espírito de ousadia, e a palavra de fato fala isso, que Deus não nos deu espírito de covardia. Nós sentimos medo, como eu disse, somos humanos e fugimos. E Deus, por sua graça e misericórdia, nos acompanha nas nossas fugas. Mas Ele nos fará voltar. Ele nos fará voltar, porque o nosso Deus não é um Deus de fugitivos. Nosso Deus é um Deus de reconciliação, é um Deus de conserto, é um Deus de promessas. O Senhor Deus, Ele nos leva, Ele nos conduz de volta. A verdade, querido, é que só os culpados fogem. Só culpados fogem, né? Quando a gente era mais novo e morava naquela área barra pesada, né, pastor Robson? Aí a mamãe e o papai ensinavam assim: olha, quando você vir a polícia na rua, você não corre, porque quem não deve não teme. Então, a verdade é que só os culpados fogem. Quem não deve não teme. É verdade, é verdade, é verdadeiro. Por isso, queridos, Deus não nos permitirá viver para sempre assim. Ele nos leva de volta aos lugares dos nossos maiores erros. Deus nos levará de volta aos lugares dos nossos maiores erros. E o lugar aqui não entenda apenas como um lugar geográfico. Na questão de Jacó era uma geografia também. Mas entenda o lugar talvez como uma posição que você precise tomar, uma atitude, uma postura que você necessite ter, a coragem que você precisa exercer. Tudo isso
pode significar voltar de volta. Aliás, voltar aos lugares dos nossos maiores erros. Deus nos faz encarar novamente as pessoas contra quem nós pecamos. E tudo isso para o nosso próprio bem. Deus é maravilhoso. O Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos cura, Ele nos sustenta. E muitas vezes Ele até nos prospera em nosso tempo de fuga. 20 anos, irmãos. 20 anos. Jacó estava fugido. Prosperou. Deus estava com ele. Mas o objetivo de Deus nunca foi que ele permanecesse um fugitivo. Deus tinha promessas a cumprir na vida de Jacó e tem na nossa também. E entre elas não está viver errante e fugindo pelo resto da vida. Deus não nos chamou a sermos fugitivos. O objetivo dele é fazer com que nós voltemos, mas voltemos transformados. Você vai voltar, vai encarar, vai se defrontar e não confrontar. Você vai se defrontar, se deparar com erros do passado, mas com uma pequena e importantíssima diferença: você já não será mais o mesmo. Você agora está transformado, porque é assim que o nome de Deus é glorificado nas nossas vidas. Por que voltar ao lugar de erro? Ao lugar onde eu errei, ao lugar onde eu cometi um erro, de onde eu fugi, a um lugar de desconforto para mim, a um lugar que me causa constrangimentos, talvez, ou me causava. Por que voltar? Para que o nome de Deus seja glorificado. Porque o nosso Deus é um Deus que transforma vidas. O nosso Deus é um Deus que transforma vidas. O nosso Deus transforma vidas. O fato, queridos, é que um dia nós teremos que retornar. Não há como fugir dessa realidade. E para isso, Deus nos lembra de quem nós somos. Antes de retornar, Deus vai lembrar de quem você verdadeiramente é. Quem Ele o chamou para ser. Não talvez como você se veja, ou como as pessoas olhem para você e te rotulem, mas como Deus o criou para ser. Ele nos lembra quem nós somos, Ele nos relembra do nosso propósito e das promessas que Ele nos fez. Vire a página, por favor, o capítulo 28. Nós entendemos o que aconteceu com Jacó, o versículo 10. Diz assim, capítulo 28, versículo 10. Diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado.
Em Gênesis 28 ele está indo, ele está iniciando a sua fuga, e Deus falou isso com ele. Ele deitou lá na pedra, você conhece o texto, e Deus aparece e fala com ele: olha, vai, mas eu vou fazer você voltar. Eu vou ser contigo na tua jornada, mas eu farei você tornar para cá. Por quê? Porque eu tenho uma promessa para você neste lugar. Esta terra que você está pisando, eu te darei por herança. O ser humano, queridos, é cruel. A vida também é cruel. Ela simplesmente não perdoa erros assim tão facilmente. Mas, felizmente, o nosso Deus perdoa. Glória a Deus. A vida é cruel, o ser humano é cruel, mas o nosso Deus é um Deus perdoador. Eu cometi erros, você cometeu, mas Deus é poderoso para nos perdoar. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Nenhum fugitivo, queridos, tem a oportunidade. Jacó estava indo embora, sem nada, pegou uma pedra e fez de travesseiro. Nem travesseiro tinha, porque nenhum fugitivo tem a oportunidade de levar muita coisa quando foge. Quando se foge, se deixa muita coisa para trás. Quantas coisas você deixou para trás nessa fuga? Quantas coisas ficaram pelo caminho? Quantas pessoas, relacionamentos, promessas, ministérios, vocações, planos, projetos, a vontade de Deus. Quando Jacó fugiu, somente o Senhor estava com ele. Ele não tinha nada, não deu tempo ele levar nada. Nunca dá. Quando se foge, se deixa praticamente tudo para trás. O Senhor estava com ele, somente o Senhor, ele não tinha mais nada. Ainda que nem mesmo ele soubesse disso. Ele só soube disso quando Deus, em sonho, apareceu para ele nessa ocasião aqui. Porque até então ele achou que estava sozinho. E conosco também é assim. Nós fugimos e fugimos desesperados. E nem sabíamos que o Senhor estava conosco. Até que Ele se revelou a nós naquele momento terrível de solidão e desesperança. Aquele momento onde você fugiu, correu, e aqui, como eu disse, pode ser figuradamente, você se afastou, você se isolou, você foi embora, você deixou para lá, e aí chega uma hora e você para, cansado, fala assim: quanta coisa deixei para trás, estou sozinho, sem perspectiva, perdi tudo, perdi minha história, perdi minha reputação, perdi meu chamado, enfim. Voltando ao texto, Gênesis 28, versículo 20. Nessa mesma ocasião, Jacó fez um voto dizendo, versículo 20: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amados, no desespero da fuga,
é comum fazermos promessas ao Senhor. Promessas que acabamos nos esquecendo com o passar do tempo. Todavia, Ele não se esquece. Jacó fugiu e pediu: Senhor, por favor, me dá livramento, me ajuda. Se o Senhor for comigo, depois o Senhor me trouxer de volta, o Senhor será o meu Deus, ou seja, eu vou servi-lo, eu entrarei em aliança contigo. Fez promessas na base do desespero, no calor do momento. Quantas e quantas vezes, ansiando pelo livramento, no calor do momento, você e eu fizemos promessas para Deus, mas o tempo passou e nós nos esquecemos daquilo que falamos, daquilo com o que nos comprometemos. Mas hoje Deus está dizendo que Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu de você lá naquele dia, lá naquele quarto, que só estava você e Ele. Ele não se esqueceu naquele dia, naquela esquina, que só estava você e Ele. Na beira daquela ponte, quem sabe, em cima de uma passarela. Ele não se esqueceu do voto, das promessas que você fez para Ele. E Ele lhe deu o livramento. Você achou que era o fim da linha, não tinha mais jeito, mas Deus lhe deu o livramento. A prova é que você está aqui e está na presença dEle. Mas Ele não se esqueceu daquilo que você disse. Você se lembra de todas as promessas que fez ao Senhor? Você se lembra? Você se lembra? Saiba que Ele se lembra e continua esperando que você as cumpra. Ele continua esperando que você venha para o altar. Ele continua esperando que você assuma a responsabilidade que precisa assumir. Ele continua esperando que você abandone aquela vida de pecado. Ele continua esperando as promessas que você fez para Ele. Nós gostamos, de ouvir, e é gostoso ouvir, que o Senhor Deus tem promessas e que as cumprirá em nossas vidas. Pois bem, se coloque no lugar dele. Ele também gosta que nós cumpramos as promessas que fizemos para Ele. E nós fazemos muitas promessas. Como eu disse, apenas não nos damos conta ou nos esquecemos com o passar do tempo. Você prometeu que esse era o teu último ano naquele emprego. Você prometeu para Deus que ia tomar uma decisão. Você prometeu para Deus que ia terminar aquele relacionamento fora do propósito de Deus para a sua vida. Você prometeu para Deus, você orou para Deus dizendo: Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Mas você tomou a frente e está fazendo a sua. Chega de fugir. Deus te encontrou hoje. Chega de fugir. É tempo de você cumprir as promessas que fez para Deus, para que veja as promessas dele se cumprirem na sua vida. O Senhor, Ele relembrou a Jacó do seu voto 20 anos depois. Capítulo 31, volte aí, por favor. Capítulo 31, versículo 13. 20 anos depois, Deus aparece para ele e diz assim: eu sou o Deus de Betel, Jacó. Betel era lá o lugar onde ele tinha feito o voto. Deus rememora ele da promessa que ele tinha feito. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora
sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Queridos, Deus está aparecendo para você hoje e está dizendo: eu sou Deus, lá daquele dia que você invocou, quando você não tinha saída, se sentiu acuado, estava fugindo, eu te acolhi, eu te dei guarita, eu te livrei, e você me prometeu algo, e hoje eu estou aqui para cobrar de você, que você cumpra o voto que fez na minha presença. Levanta-te agora, sai-te dessa terra e torna-te para a terra da tua parentela. Querido, sai da fuga hoje e volta para o propósito de Deus, em nome de Jesus. Volta para a posição do propósito, a posição da promessa de Deus na tua vida. Não pense você que Deus tem promessa na nossa vida e vai fazer o que a gente quer, onde a gente quer, quando a gente quer. Não é assim que funciona. A ordem das coisas não se inverteram. Ele é Senhor e nós continuamos sendo servos. Tudo é sempre no tempo e na forma de Deus. No tempo, na forma de Deus. Não do nosso jeito, não da maneira que nós queremos. Levanta-te agora e volta para o lugar do propósito, volta para a terra da promessa. Cumpre o que você prometeu ao Senhor, que só você e Ele sabem. Eu não sei, ninguém sabe, mas Ele sabe. E Ele está demandando isso de você nessa noite. Ele está demandando isso. Jacó, o Senhor relembra Jacó do seu voto. E aí Jacó entende que havia chegado o momento de encarar o seu passado e as consequências das suas escolhas. Porque não se engane, pode passar um tempo, 2 tempos, 20 anos no caso de Jacó, mais dia menos dia, você, eu, qualquer um, teremos de encarar o nosso passado, as consequências das nossas escolhas. A questão é como estaremos quando esse momento chegar. Como você quer estar? Da mesma maneira e ficar cabisbaixo, se sentir constrangido, envergonhado, humilhado? Ou você quer estar transformado e glorificar o nome do Senhor? Quando se deparar com as situações, ou com pessoas, ou com o seu passado, ou com erros que você tenha cometido, e agora você possa olhar e encarar de cabeça erguida, porque você é um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. E aí, Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O fato, queridos, é que nós não podemos fugir das consequências dos nossos atos para sempre. É impossível. As consequências. Ninguém aqui está falando sobre consertar leite derramado, enfim, reverter coisas irreversíveis. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de encarar, de resolver, de zerar, como se fala, de selar a paz, de glorificar o nome de Deus, porque a Bíblia fala: quer comais, quer bebais,
quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Não se pode fugir das consequências dos nossos atos para sempre. Mas pode confiar, porque o Senhor que nos deu guarita durante a nossa fuga, Ele nos garante. Ele nos garante que estará conosco e que não seremos envergonhados ou destruídos. Quando Deus fala para você voltar, não é para você voltar e ser envergonhado nem destruído. Pelo contrário, o Senhor está garantindo: olha, Jacó, volta porque eu serei contigo. E Ele está dizendo para você: você vai voltar, mas não vai voltar sozinho. Eu estarei contigo. Agora, faça o que você tem que fazer. Tome a atitude que você tem que tomar. A decisão que cabe apenas a você e a mais ninguém. Levante-se agora, sai de onde você está e torna a terra da promessa. Torna para a posição da vontade de Deus na tua vida. Diante disso, Jacó, ele chama toda a sua família, ele percebe que está na hora dele voltar. Ele entende isso, até porque com o ultimato de Deus assim, ele chama toda a sua família, mas na hora de sair de casa, na hora de sair da casa do seu sogro, ele acaba fazendo o que tinha que fazer, mas da maneira errada. Ele não fez, ele obedeceu a Deus, mas não o fez da maneira correta. Capítulo 31, versículo 20. Acompanhe, por gentileza. E Jacó enganou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se e passou o rio e se dirigiu para a montanha de Gileade. Ele obedeceu a Deus, mas fez da maneira errada, e por causa disso ele foi perseguido e alcançado pelo seu sogro. Queridos, como eu disse, é na forma de Deus. É na forma de Deus. E você sabe qual é a forma de Deus, porque Deus fala ao seu coração. Não precisa perguntar ao pastor, nem botar o dedo na Bíblia e abrir ao acaso. Não. O Espírito Santo fala ao seu coração a forma e o que você precisa fazer, e você sabe. E é isso aí que Deus espera que você faça. Mas assim vai ser muito desconfortável. Faça da forma de Deus, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém? Ainda faltava a Jacó uma transformação final. Deus manda ele voltar da fuga. Ele queria fugir, ele fugiu de novo. Pastor, ninguém aguenta esse Jacó. Ele fugiu de novo. Ele já ia cometendo outro erro. Na busca de consertar um erro antigo, ele ia cometendo um erro novo, ou repetindo o mesmo erro. Ou seja, faltava a Jacó uma transformação final, mais profunda. E assim, ele foi. Mas no caminho de Canaã, antes dele se encontrar com o seu passado, com Esaú, o seu irmão, Jacó vive a sua mais intensa experiência no chamado Val de Jaboque. Capítulo 32, vire a página, por favor. Versículo 22. E levantou-se naquela mesma noite
E tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Você sabe, o nome Jacó significa enganador, traiçoeiro. Ele havia fugido justamente por ser assim. Deus não permitiria que ele retornasse da mesma maneira. Não permitiria. E após ele lutar e prevalecer na sua busca pela bênção do Senhor Deus, ele consegue o quê? O Senhor muda o seu nome e a sua história para sempre. Agora ele se chamaria Israel, príncipe, campeão de Deus. Muitas vezes, queridos, nós carregamos nomes de vergonha sobre nós. Caloteiro, adúltera, fraco, irresponsável, etc. Nomes de vergonha. Mas o que muitos não compreendem é que o encontro com Deus muda para sempre as nossas histórias. Podemos ter sido assim outrora, mas o Senhor mudou a nossa história. Após a transformação final, chega o momento de reencontrar o seu passado, que estava personificado no seu irmão Esaú. E aí é o último trecho que eu quero ler, capítulo 33. Ele diz assim: levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e Lia e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Queridos, o seu passado não pode mais lhe fazer mal. Não pode. O seu passado não pode mais lhe fazer mal. Por quê? Porque você não vive mais lá. Porque você está transformado. Deus mudou a sua história. Não tema o passado. Não tenha medo de encarar o passado. Erros do passado. O seu passado, ele não pode matar. Não pode lhe matar. Não pode lhe destruir, porque a obra na sua vida, a obra de Deus na sua vida realizada é muito maior do que o seu passado. Todas as vezes que você se lembrar do seu passado e começar a se sentir envergonhado, lembre-se da obra de Deus na sua vida, e você vai ver o seu passado fazer assim, ó, encolher, até sumir diante de você. Porque não importa quem eu fui,
importa aquele que eu sou em Deus. Aquele que Deus nos chamou para ser. Não importa. Já não importa. Aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Vença os seus medos. Volte ao ambiente da promessa. Não como a mesma pessoa, e sim como uma prova viva do poder transformador do Senhor nosso Deus. Chega de fugir, queridos. É tempo de voltar. É tempo de corrigir os erros do passado. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, eis aqui a tua igreja, Senhor. Eis aqui o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome. O povo lavado e remido pelo poder que há no teu sangue. O sangue precioso que nos purifica de todo pecado, de toda imundícia, de todo passado, de todos os erros que nós cometemos, e ainda que tenhamos que lidar com as consequências das nossas escolhas, lidaremos de cabeça erguida, porque onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Deus, nesta noite, nós queremos, ó Deus, assumir a nossa identidade no Senhor. Nós queremos, ó Deus, nos tornar de fato e de verdade quem o Senhor nos chamou para ser. Ó Deus, nós queremos nos reencontrar com o propósito do Senhor nas nossas vidas. Quebranta os corações, Senhor, nessa hora. Toca, Senhor, naqueles, ó Pai, que compreenderam aquilo que o Teu Espírito ministrou nesta noite. Ó Deus, e que o Senhor possa transformar, ó Deus, em novidade de vida. Que o Teu nome possa ser glorificado através, Senhor, das vidas transformadas. Ó Deus, e que ao retornar aos ambientes, Senhor, onde caímos, que seja para a glória do Teu nome, que seja para que todos contemplem e vejam que só o Senhor é Deus, que quando o Senhor decide mudar uma história, não há nada nem ninguém que possa impedir, que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado, que ainda, Pai, que lancem sentenças e rótulos sobre os Teus filhos e filhas. Maior é o poder da Tua palavra, maior é o poder do propósito de Deus na vida dos que são seus, dos escolhidos, dos eleitos do Senhor, dos que são chamados segundo o Seu nome. Deus, em nome de Jesus, quebra, Senhor, todo o jugo da vergonha, do constrangimento. Quebra, Senhor, toda a humilhação. Senhor, que os Teus servos possam erguer a cabeça e caminharem, Senhor, de cabeça erguida, para a honra e glória do Teu nome, dando bom testemunho de que